Está tudo bem aqui, Daniel? Tá ligado. Então nós cumprimentamos também nossos amigos da internet, aqueles que nos assistem pela internet, aproveitando o progresso, né, da comunicação. Então sejam bem-vindos todos. Nossos irmãos que estão com o celular ligado, se tiver, por favor, desliguem, né? Então, a nossa casa, como sempre, para aqueles que não sabem, nós temos trabalho durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta, menos sexta, né? Sábado e domingo. Segunda, terça e quinta, às 8 horas. Quarta, às 14. Sábado é 15 horas, domingo às 10 horas, com a evangelização infantil. Para quem tem as crianças, querem encaminhar os meninos no estudo do Evangelho, né? É uma oportunidade de trazê-los, né? Enquanto os pais assistem a palestra, as crianças vão recebendo as instruções também, já iniciando no conhecimento da doutrina também de Jesus. Nossas atividades já colocamos. O nosso curso preparatório está em andamento, aos sábados às 16h15. Muita gente, às vezes, gostaria de aprender um pouquinho e não tem um horário disponível. Sábado é um horário depois do expediente de muita gente, então 16h15, para quem quer iniciar o conhecimento da doutrina. Sexta-feira nós temos um grupo de apoio às famílias dos dependentes químicos. Não é uma palestra e nem está aberta ao público em geral, apenas àqueles que estiverem passando pelos problemas da dependência e seus familiares. Se vocês souberem de alguém que esteja com esse problema, por favor, podem encaminhá-los aqui para nós. Às 19h30 começa essa palestra, essa orientação, e as criaturas recebem bastante apoio, e é uma troca muito boa, né, de energias, e as criaturas saem daqui bem orientadas, saem daqui com um pouquinho mais de ânimo no coração, porque nós sabemos como é triste a problemática da droga, da dependência, né? O nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, nós distribuímos as cestas básicas. São 62 famílias cadastradas, né? Então essa campanha do quilo nós fazemos sempre contínua, para que nos ajude então na composição da cesta. As pessoas que podem nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível. Nós temos na entrada uma cesta que nós vamos depositando, e nós vamos formando, também nos auxiliando na distribuição dessa cesta. E todo sábado há uma distribuição de lanches aqui nos arredores da casa, os moradores de rua, e perto da estação do Carandiru, Tietê, né? Quem quiser participar também pode procurar o Daniel, que está aí. É um trabalho muito bom. Também é a prática do Evangelho, é a prática da caridade, é o início, né? Para quem quiser conhecer o trabalho, seja bem-vindo. Estamos agora também com um evento aqui no dia 3 de dezembro, vai ser aí no Acre Clube. Acho que todos conhecem, aqui da Zona Norte, né? Aqui pertinho, Tucuruvi. Vai ter aqui uma noite de pizza com bingo. Vai ter o desfile infantil, o desfile teen também das menininhas, né? Dos garotos. Quem quiser participar, o convite é de valor de R$45, com direito a 2 cartelas. Então temos toda a orientação aí na frente também. Pode procurar aí a Sandra, quem tiver de plantão aqui. E é bom reservar. É um encontro muito agradável também, né? Em prol da Casa do Caminho, e ajuda também a comprar um aparelho ortopédico de uma criança da confraria, nossa amiga Vitória Régia, né? E participa conosco nesse evento. E nós auxiliamos também uma criatura necessitada, que ano a ano ela precisa ser assistida com instrumentação, com um aparelho todo especial para o problema que ela tem físico. Então esse trabalho é em prol dela, e também um pouquinho da Casa do Caminho do problema da nossa cesta básica. Certo? Eu acho que é só isso, né? Não tem mais nada. Nossa viagem aqui, nós já pedimos para os amigos espirituais para acompanhar o grupo que vai até o Araxá e Sacramento. Já estão sendo monitorados pelos amigos da espiritualidade. Eu tenho certeza que vai ser um passeio lindo. Todos que já foram sabem disso, que é muito bom. Renovar as nossas energias com nossos confrades mineiros, lá do Triângulo Mineiro, né? Então vai ser muito bonito, e nós desejamos que a viagem seja sempre coroada de êxito, como tem acontecido todos os anos, né? Muito bem, então nós vamos silenciar por alguns minutos, que o
já falamos bastante, e vamos então usar os nossos pensamentos para elevá-los até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre bondoso, agradecendo a Deus pelo nosso dia de vida, pelo nosso convívio familiar, por tudo aquilo que tivemos hoje, a nossa disposição para desenvolver o nosso intelecto, os nossos sentimentos, a nossa vida de relação, enfim, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que estão no nosso caminho. Nós agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade e por refazimento que ora vamos receber também através da ajuda espiritual que recebemos. Que aqui, antes de nós chegarmos, nossos amigos espirituais já estão aqui na nossa casa, fortalecendo aqui o nosso cantinho, preparando nossas comunicações com o alto, trazendo também muitos irmãozinhos nossos para assistir a palestra conosco, para estudar aqui e para receber também as suas energias, tantos necessitados, não só do nosso lado, como do lado do plano espiritual. Agradecemos ao nosso mentor, agradecemos todos esses trabalhadores que estão aqui continuamente conosco na nossa casa, embora muitas vezes nós nem estamos aqui, às vezes nossos pensamentos estão um pouco longe, às vezes, mas eles estão aqui trabalhando por nós. É um pequeno pronto-socorro, é uma escola de orientação, então o trabalho aqui é intenso. E nós nem podemos entrar dentro do mérito de tudo isso, porque nós iríamos ficar até emocionados. Então nós vamos agradecendo a esses amigos mais uma vez por todo o trabalho que eles desempenham aqui em nome de Jesus. E assim nós voltamos para esse ambiente, vamos recebendo então o abraço fraterno desses nossos amigos espirituais, conhecedores da problemática de cada um de nós, porque nós não estamos aqui sozinhos, estamos pensando naqueles que nós amamos, estamos pensando naqueles que nos pedem o apoio, aquele doente e amigo, o nosso vizinho. Então nós estamos com nossos pensamentos voltados para tanta gente. E esses amigos vão captando então esses nossos pensamentos, essas imagens que nós fazemos, colocamos aqui no ar, e eles vão atendendo aos nossos irmãos necessitados. E assim então nós vamos voltando para o salão e vamos prestar atenção no assunto que o nosso irmão Caetano vai trazer para nós, que é do livro Renovando Atitudes. O escritor é o Francisco do Espírito Santo Neto e a entidade espiritual é o Hamed. E o título é Imposições. Então nós vamos vibrar pelo Caetano aqui, para mais uma vez ser bastante feliz. Vamos lá, boa noite a todos, meus queridos. Mais uma vez agradecido ao Pai que permite essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos novamente, reunidos em torno do santo nome de Jesus, né? Nosso querido irmão maior e mestre. Vamos abraçando carinhosamente os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, bem como aos irmãos espirituais, a grande plateia espiritual que hoje se faz presente também, ansiosa, né, por aprender, né? Por aprender, nossos irmãos que estão se preparando para retornar ao planeta, né, logo em breve. Eles também têm necessidade de angariar conhecimentos, forças novas para ajudar nesse momento de transição tão importante para todos nós. E nós também, nesse momento de transição, estamos nos preparando, né, para entender melhor as coisas, o que está acontecendo. Para quê? Para colaborar, não é isso? Colaborar com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com as nossas atitudes e com as nossas ações, não é isso? Para que essa transição seja o mais tranquila possível. Perfeito? Muito bem, queridos, vocês estão animados hoje a estudarem? O tema é bastante agradável, bastante agradável. Eu gosto dessa história de Jesus aqui, que o Hamed foi buscar, que está lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sei que está na cabeceirinha de vocês, né? Todos vocês têm lá, depois vocês podem voltar para casa e conferir. Está no capítulo 8, bem-aventurados puros de coração, né? E a lição é a verdadeira pureza e mãos não lavadas, né? Essa historinha das mãos não lavadas, tão conhecida, né? Tão repetida, que Jesus, numa certa ocasião, ao ser confrontado com os fariseus lá de Jerusalém, vejam vocês que não eram fariseus qualquer, eram de Jerusalém, né? Jerusalém onde ficava o principal templo, né, do judaísmo. Então não era de Jericó, não era de Cesareia, não era lá da terra de Jesus, lá da Galileia, não, era de Jerusalém, era de um centro importante. E esses meninos foram interpelar Jesus sobre a questão por que os discípulos deles não lavavam as mãos antes de fazerem as refeições.
Aí Jesus, aquela sua calma perene, disse a eles que não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Isso ficou uma máxima de Jesus, dito nessas circunstâncias, e que, logicamente, é uma alegoria, né? É uma parábola, e por trás dessa parábola tem grandes ensinamentos. Tanto é que naquela oportunidade, os apóstolos também ficaram sem entender, quando ele disse isso aos fariseus lá de Jerusalém. Mas, mestre, nós também não entendemos. O que está por trás dessa alegoria, né? Dessa parábola? Foi quando Jesus explicou que realmente aquilo que nós comemos, nosso organismo processa, aproveita o que tem que aproveitar e elimina o resto, sem nenhum problema. Agora, o que sai da nossa boca, não, procede dos nossos corações. E aí é que mora o perigo, né? Vindo dos nossos corações, o que há em nossos corações, normalmente, né? Aí Jesus explica aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu pegar o pedaço em que Jesus esclarece. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos, por lavar, isso não faz imundo o homem. Olha que interessante. Bom, por que o Hamed pegou esse tema e desenvolveu toda uma outra lógica, ampliando o nosso entendimento em cima disso? É que ele diz que os costumes realmente refletem a maneira de um povo viver numa certa época, numa certa era, durante um certo tempo. E esses costumes se transformam tão arraigados, como era o caso lá nos judeus, né? Que essas normas eram normas profiláticas, ditadas por Moisés, pelos velhos profetas do Velho Testamento, medidas profiláticas, ou seja, de saúde pública. Está lá no Levítico. O Levítico, que é um livro dos judeus que faz parte do Pentateuco, que é a Bíblia judaica, está lá, e ela tem todo um rosário que versa somente sobre as questões de saúde, né? Para aquele povo daquela época. E eles fizeram, então, pegaram uma coisa que era uma medida profilática e transformaram em questões de fé, dogma religioso, né? Faziam disso, como diz aqui no texto, motivos de consciência. Bom, transformavam isso, então, como diz o Hamed, primeiro em normas sociais. Transformaram primeiro em norma social. Há que lavar as mãos antes de comer. Bom, depois, eram valores morais. Quem não lava as mãos antes de comer, não servem para nada. Não são homens de bem. Olha só, olha a valorização que vai dando. E por fim, finalmente, como diz o Hamed, viram ordens divinas, como era o caso. Por isso que Jesus fez questão de combater ali, naquela hora, quando surgiu o momento, quando aqueles senhores de Jerusalém vieram interpelá-lo sobre essa questão. Então ele fez questão de deixar claro que eles haviam desvirtuado uma lei humana que servia para um tempo e para um povo, transformando em leis divinas. Olha só que interessante. Pegaram uma coisa que era humana, né, e transformaram numa coisa divina, impondo a toda a nação, impondo a todo um povo, né? Já caindo no nosso tema aqui, transformando aquilo numa imposição. Aí é que está o problema. E isso não acontece só com os judeus.
naquela época, não acontece? Vem acontecendo com a humanidade durante todo o seu caminhar. Nós não precisamos ir longe. A gente vai aqui há pouco tempo aí, no século XIX, início do século XX, tinha toda uma regra, né, disso aí. A sociedade impunha aquela coisa de homem decente saía de paletó e gravata, não é isso? Senhoras decentes também não saíam desacompanhadas de sua família, e toda aparentada, né, toda a sua toalete impecável, senão não eram gente de bem, não é isso? Não sei se vocês acompanharam isso, mas se vocês se retornarem nos romances, aí, ler os romances, inclusive os espíritas vão tocar nessa questão, né, desse preconceito, dessas coisas que são, na verdade, coisas nossas, postas por nós, que transformamos em leis morais, normas sociais, que se transformam depois em valores morais e acabam caindo em ordens divinas. Aí nós vamos ver, todo 18 séculos, né, o catolicismo pegou muito dessas coisas e incorporou no seu ritual, e transformou em ordens divinas. Ou, nós lembramos muito bem, está muito próximo de nós, não é isso? Várias questões, vários rituais, que eram apenas manifestações exteriores, não é isso? Que nada tinha a ver com o coração. E é isso que Jesus combatia, aproveitou para combater justamente naquele momento, dizendo o seguinte, que o que importava não era os atos exteriores, que os atos exteriores não interferiam nas nossas questões com o divino, mas sim o que vinha dos nossos corações. Porque sim, nos nossos corações é que estava tudo isso daqui que ele numerou, né? Que saía todo o mal que existe no homem. Perfeito? Está entendido? Para nós está claro hoje, nós já entendemos isso, né? Nós já entendemos. Porque o Espiritismo vem reforçar isso, né? Por isso que o Espiritismo não faz apologia de nenhum rito exterior, não é isso? Os nossos irmãos espirituais já vêm com o fundo, como medida de fundo, que não precisamos de rituais, não precisamos de sacerdotes, não precisamos de paramentos especiais, não precisamos de nada para entrarmos em contato com o divino, né? Ou seja, com os planos superiores da vida. Perfeito? Por quê? Isso é fundamental, porque nós, de início, nós de origem somos livres. Deus nos criou livres, não foi? Simples e ignorantes, porém livres, não é isso? Para construirmos a nossa caminhada. Então, desde o início, nós somos livres. E nós não podemos abdicar, em momento algum, dessa nossa liberdade. Que é a liberdade de pensar e agir. Reforça o Hamed aqui no seu texto. Porque essa é uma das maiores ferramentas do espírito. E quando nós estamos falando em espírito, nós estamos falando de vida integral, de uma coisa além da matéria, portanto, acima das condições impostas pelos costumes e pela moral social. Então está claro aqui que nós temos realmente que distinguir o que é do nosso tempo, faz parte das regras humanas, traçadas para a boa convivência em comunidade, em sociedade, e o que são as leis divinas, que essas são imutáveis. Essas não dependem do povo, não dependem da época e nem depende da era em que estamos vivendo. Elas são imutáveis, não é isso? Ou não? Eu estou assim, né? Essas são imutáveis. Por isso que Jesus estava dizendo que aquilo que os fariseus estavam impondo ao seu povo, como coisa divina, né, como questão de fé, como questão sine qua non para ser um bom judeu, não tinha nada a ver com o que realmente Yahvé, ou Jeová, tinha realmente ensinado através dos seus mandatários, através dos seus profetas do Antigo Testamento. É isso que Jesus estava condenando naquele momento. Realmente não tinha nada a ver, né? Por isso que também, naquele momento, os apóstolos não puderam entender de pronto, e ele teve que explicar depois, não é isso? Deixar claro para eles por que ele estava dizendo dessa maneira. Muito bem, mas voltemos à questão da liberdade. Então nós, enquanto criaturas pensantes,
e livres desde nascença, desde criados, desde que saímos do seio do nosso Criador, não podemos abrir mão da nossa capacidade de pensar e da nossa possibilidade de agir pela nossa própria consciência. Bom, mas como é que nós vamos fazer isso de forma que nós não entremos em conflitos com as leis divinas? Essa que é a grande questão. É aqui que se impõe o trabalho de nos esclarecermos, de estudarmos, de procurarmos entender cada vez mais, através do estudo e do nosso esforço na compreensão e depois na prática das leis divinas que regem as nossas vidas. Porque senão vem realmente esses senhores de Jerusalém, os donos da lei, os donos da verdade, e impõem a sua versão das verdades. Entenderam? Olha o que está por trás desse ensinamento. Ou seja, ou nós tomamos conta das nossas vidas, ou sempre vai ter alguém disposto a fazer isso por nós. Olha que interessante, né? Continuando aqui o nosso entendimento dessa lição, nós vamos entender que Jesus, com essa intervenção, naquele momento, sabia de tudo isso, porque Jesus conhecia a todos nós mais do que ninguém. Jesus nos acompanha desde o início da colonização do planeta, desde quando o planeta ficou pronto para que pudesse, na sua superfície, aparecer o homem, do jeito que nós conhecemos. Jesus está no comando. E bem antes, bem na formação do planeta, cuidando de toda a formação de todos os reinos, de todos os reinos que são necessários para culminar depois com a presença do homem. E Jesus sabia de tudo isso. Sabia que nós íamos realmente deturpar todas essas verdades. E que isso não ia parar ali. Como não parou. Ele veio, tentou corrigir tudo isso, com as suas alegorias, com as suas parábolas. Foi embora. E 18 séculos depois, a sua mensagem estava toda deturpada de novo com o quê? Com a interpretação dada pelos fariseus modernos. Não é isso? Não vamos esquecer. Pelos fariseus modernos. Que na saída e vinda nossa, nas várias reencarnações, nós acabamos reproduzindo o antigo, ou seja, aquilo que nos interessava. Não a lei divina que nos obriga a nos reeducar, a rever os nossos conceitos, as nossas atitudes. Não, nós queremos aquela que nós criamos, porque elas são as mais convenientes para os nossos interesses, não é assim? Ou não é assim? Bom, não contente com isso, depois também de 18 séculos, os mandatários maiores, claro, com Jesus à frente, resolveram nos esclarecer e reafirmar essa lição com os ensinos dos Espíritos. Agora, não localizado, não em cima de uma figura, mas com o ensinamento sendo espargido, ou, vamos dizer assim, espargido é a palavra correta, por todo o planeta, em todos os cantos, com vários receptores, não um só, para ver se a gente realmente, finalmente, começaríamos a entender o porquê que Jesus tinha falado todas essas lições há 18 séculos atrás. Passado todo esse período de desmandos, todo esse período de equívocos, de imposições, dos mandatários de momento, de enraizamento de costumes, esses costumes que o Hamed chama a nossa atenção aqui, que vão se transformando em modelos, e que nós vamos reproduzindo. E vamos reproduzindo, a massa vai reproduzindo, por quê? Porque nós não assumimos a nossa capacidade de pensar por nós mesmos e de raciocinarmos por nós mesmos. Nós estamos entregando os nossos destinos para alguém. Porque nós sempre sabemos que o outro é que sabe o que devemos fazer. Nós nunca sabemos. É por isso que estamos entregando sempre a nossa vida espiritual na mão de um rabino, de um pastor, de um padre,
de um orador espírita, e assim por diante, de um guru, né, de yogi, de um pajé, sei lá. A gente está sempre entregando para alguém, achando que nós não temos capacidade para lidar com essas coisas espirituais. Não é verdade? Hoje nós estamos tentando retomar essa tarefa, retomar a vida nas nossas mãos, dada a importância que é realmente nós despertarmos finalmente para a responsabilidade das nossas próprias existências. É difícil? É. Que é tão mais fácil, né? Lembra quando a gente ia na missa? A gente não podia ir domingo de manhã, né? Que era obrigatório. Tinha que comungar, tinha que tomar a hóstia, aquela coisa toda. Se não fosse, é claro, o inferno estava esperando você na boca do túmulo, não é isso? Muito bem, era isso que eles usavam para ameaçar, para poder impor. Então, tinha que botar medo na figura também, não é isso? Senão não adiantava nada. Quando a gente não podia ir, o que a gente pedia? Pedia para a vizinha. Fulano vai todo domingo, você não vai. Você vai lá na igreja, você faz por mim hoje? Se puder, traz uma hostiazinha para mim. Chegava. Olha, só para exemplificar o quanto a gente tem essa tendência de colocar, de delegar essa coisa que é intransferível para um outro, para um terceiro, né? Bom, está aí o Espiritismo esclarecendo que isso é impossível, que essa é uma tarefa indelegável, compete a nós mesmos, né? E que essa questão de costumes e moral, ela é relativa, é sempre relativa a um povo, a uma época e a um tempo, e que nós realmente temos que focar no quê? Na moral divina, né? Aquele código divino que foi recebido por Moisés lá, que resumiram em 10 mandamentos, né? Aquilo é que realmente deve ficar em nossas mentes, e nós começarmos a trabalhar o nosso interior nas regras determinadas pelo caminho determinado pelo Evangelho de Jesus, para nós ampliarmos a nossa compreensão, a nossa capacidade de compreensão dessas verdades, estudar cada vez mais essas parábolas que realmente têm sempre um sentido oculto e profundo no seu fundo, e depois disso, feito esse trabalho, né, ou concomitante, tentar praticar. E eu sei que todo mundo vai dizer assim, mas é difícil. É uma coisa quase que impossível esse negócio. Precisa ser santo. Aí a gente diz o seguinte, hein, como resposta, antes que vocês me perguntem. Não é impossível, é difícil. Porque ninguém disse que seria fácil, não é isso? Mas não é impossível. Por isso que nós temos essa capacidade que Deus nos deu, de pensar e raciocinar. Né? Ou não foi para isso que Ele deu essa capacidade para nós? Já estamos no reino hominal, né? Que deixamos lá o reino animal, estamos no reino hominal agora, caminhando em passos rapidíssimos para nos tornarmos anjos também, né? Ou não estamos caminhando rapidinho? Estamos meio devagar, não estamos? Não tem que vamos ter uma acelerada agora, né? Vamos ter uma acelerada agora. Né? Vocês estão muito. O pessoal falou, vocês estão muito lento. Vamos acelerar esse processo aí, né? E aqueles que não quiserem, né? Que não quiserem se esforçar mais do que já estão se esforçando, vão ter que se contentar em ir para outra escola, né? Uma escola que esteja um pouco mais atrasada, porque tem irmãos nossos que estão já estão acelerados, que já estudaram mais do que nós e que estão lá na frente e que estão puxando, né? Que estão puxando a necessidade de renovar a escola, né? A escola realmente vai subir de grau, não tem como. E Jesus trabalhou muito essa questão porque ele sabia, como nós temos essa liberdade, não há como fugir dessa liberdade. Quando ela é tolhida, de alguma forma nós sofremos. Como é que nós sofremos quando essa liberdade é tolhida? Quando nós não somos aceitos. Quando a gente entra em choque com essas coisas pré-estabelecidas por uma ordem social, moral. Então, nós, sabendo que nós somos livres de origem, entramos em conflito com essas imposições. Muitas vezes não somos aceitos. Ora, quantos não foram queimados pelos nossos irmãos, né, que ditavam os padrões em certas épocas? Quantos não são perseguidos por, às vezes, irem contra as imposições colocadas pela uma classe dominante ou pela uma religião dominante? Nós temos vários exemplos aí, não precisamos citar, né? Saímos aqui do Brasil, que é mais tolerante, vamos ali para os países árabes, você vê, tem toda
tem todo um costume estabelecido, rígido, padronizado, que você não pode ir contra, não é verdade? Porque sobre pena de ser exterminado, de ser tirado do planeta, né? Ser desligado do planeta, né? Eu não digo ser morto porque é impossível, né? Então, mas ser desligado, vai. Ter mandado de volta para o plano espiritual. Não é verdade? Jesus sabia disso. Por isso que ele combateu profundamente esse sentimento, dizendo que nós não podíamos abdicar da nossa possibilidade de pensar e de agir, né? E às vezes, por nós nos sentirmos tão deslocados dessa sociedade, as mulheres que o digam, sociedade machista, por exemplo, teve mulheres que, por se sentir tão fora dos moldes convencionais da sociedade que impunha certos valores, certas regras de conduta, principalmente para elas, lutaram muito e até sacrificaram suas próprias vidas físicas em favor de quebrar esses parâmetros, esses paradigmas, né? Graças a Deus, o progresso acontece. Então, o que o Hamed nos propõe como, para a gente assim, ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, é isso, é analisar. Se nós estamos conduzindo a nossa vida pelas regras morais, sociais, determinadas pelos homens, ou se nós estamos conduzindo a nossa vida pelo código divino, pelas leis divinas. Se também nós não estamos dando combustível para esse tipo de coisa, né? Ao não reflexionarmos, ao não questionarmos, ao não procurarmos buscar o fundo, a razão por que aquilo está sendo colocado para nós, ao aceitarmos passivamente e nos tornarmos muitas vezes fanáticos, né? Ou seja, incharmos ou fazermos número com um grupo que se tornaram fanáticos, que muitas vezes essas regras, como elas viram dogmas, né? São cláusulas pétreas em muitas questões, elas viram o quê? Dogmas. E dogma, quando você aceita e um grupo aceita, é um grupo de fanáticos, porque eles não questionam, aquilo não tem base sólida, não está baseado em nada, está baseado na vontade de um ou de um grupo, quando muito, né? Transforma-se em fanáticos. É isso que a doutrina espírita combate veementemente, assim como Jesus naquela época. A doutrina espírita, ela nos aconselha a não aceitarmos nada que fira a nossa razão. Ora, pede para que a gente utilize a nossa razão, que utilize a nossa capacidade de pensar. O mesmo recado que o Hamed está dando aqui, né? Não podia ser outro. Que nós não abdiquemos da nossa liberdade, porque ela é concedida pelo nosso Criador. Portanto, é impossível também abdicar, porque vai chegar um momento em que o teu próprio interior vai se contrapor, vai entrar em choque com essas realidades, com esses padrões estabelecidos. É essa a proposta que eles vêm nos fazer nessa noite. Porque o Hamed diz o seguinte, de uma forma até poética: pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral, quer dizer, quais são as nossas bases morais, né? Consultemos com tranquilidade. Tem que fazer isso com tranquilidade, tá, pessoal? Não vamos fazer como a gente fazia antigamente, que a gente achava que ia para o inferno, né? Se não cumprisse certas regrinhas. Não é isso que está se propondo hoje, entendeu? Não existe o inferno. O inferno nós criamos, né? Realmente, nós criamos nosso céu ou nosso inferno. Nós temos liberdade até para isso. Deus é tão misericordioso que é total liberdade, né? Porque senão não seríamos criaturas livres, seríamos robôs, perfeito? Não, então, pesquisemos atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Eles podem ser os frutos de nossa dor, por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos, portanto, regras morais ou sociais, né? Relativas, ou podem ser as raízes de nossa felicidade, por seguirmos Jesus, escutando a voz do nosso coração. Olha que bonito. Porque se nós seguirmos sempre o nosso coração, dificilmente nós vamos errar. Ou seja, nós temos que realmente abandonar as convenções, questionar as convenções. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo de outra forma? Por que eu estou seguindo esse grupo, não é verdade? Por que eu não estou fazendo as coisas de outra forma? Da forma como eu acho
que está correto. Então, esse é a mensagem desta noite, para que nós realmente não sejamos mais vítimas de imposições, nem de grupos, e nem de nossos irmãos. O que a doutrina nos coloca é que devemos estar abertos à discussão de tudo, a ouvir os nossos irmãos. Mas não somos obrigados a aceitar nada que a nossa razão não aceite, não concorde. Né? Vamos brigar? Não, porque brigar era coisa dos fariseus. Os fariseus que gostavam disso, de brigar, né, por essas questões. Não, nós vamos apenas deixar claro para aqueles que querem nos impor certas visões de mundo, ou certos padrões de comportamento, ou certos modismos sociais, que aquilo não condiz com as leis divinas. E que, portanto, não tem base nenhuma. Perfeito? Ou seja, são coisas passageiras, são coisas efêmeras e que não servem para a educação do espírito imortal. Olha que lindo que fica. A criatura vai falar para você, nossa, tudo isso? É. Tudo isso. É só isso. Só por isso que eu não vou por essa caminhada que você está me dizendo. Né? É isso, meus irmãos. A gente, nessa nossa caminhada, o que nós buscamos, na verdade, com esses encontros, com esses estudos, com os cursos preparatórios que nós fazemos aqui, com o nosso curso de doutrina, nós estamos buscando justamente isso, é entender melhor as lições do mestre, porque ele é o mestre por excelência, e entendendo isso daqui, nós vamos blindando a nossa mente contra as coisas que não têm valor real, as coisas que não têm base de subsistência. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos, como no passado, nós vamos aceitando essas doutrinas, algumas delas exóticas pra caramba, que não nos levam a nada. É por isso que a gente fala, por que tem certos espíritos que evoluem rapidamente, né? Evoluem com mais velocidade, fazem quase que uma evolução em linha reta. Porque eles utilizam essa capacidade de discernimento que eles têm. Eles não ficam com medo de pensar e de questionar. Então, eles erram menos, errando menos, guiando-se por si mesmo pela sua própria orientação interna, que é divina, ele tem uma ascensão mais rápida. Percebe? Esse é o segredo dos nossos irmãos que estão no topo, que já alcançaram um nível evolutivo razoável dentro da nossa própria humanidade. Eles realmente adotaram essa sistemática aconselhada por Jesus, de realmente seguir e tentar praticar as leis divinas e relevar a segundo plano as leis morais ou as leis sociais, que essas são relativas a um tempo, servem para um tempo, para um povo determinado, mas não serve para a humanidade inteira. Perfeito? É esse o recado. Espero que eu tenha conseguido traduzir isso para vocês e no mais, praticar realmente tudo isso. Muito bem. Vamos ver. Estamos algumas perguntinhas, alguma colocação a respeito do assunto? Pode mandar. Oi, boa noite. Muito boa pergunta. Seu nome é? Shirley. O parâmetro é o nosso nível evolutivo. Quanto mais a gente conhece, mais livre nós somos. Perfeito? Nós somos simples ignorantes. Agora, o esforço de conhecer e realmente aprender é nosso. Quanto mais nós aprendemos, mais livres seremos. Tanto é que os nossos irmãos superiores, os espíritos puros, têm liberdade ilimitada e restrita. Tá? É condicionado ao nosso nível evolutivo. Exatamente. Pois é, muito bem lembrado. Quando nós voltarmos para o plano espiritual,
nós vamos poder constatar que lá não temos como nos esconder através de modelos ou de práticas sociais apenas, ou de cultos exteriores. Lá nós vamos aparecer como somos. Não tem como nos esconder atrás de refúgios ou esconderijos. Por isso que os nossos irmãos superiores vão conseguir fazer uma leitura nossa perfeita, límpida, clara, sem que nós precisemos abrir a nossa boca. Já nos conhecem, né? Pois é, tudo o que refere ao nosso interior, tudo que está dentro de nós, o nosso coração, como diz aqui o nosso amigo Hamed, vai estar plenamente legível, né? Isso vai estar claramente legível, sem nenhuma rasura nos planos maiores da vida. Por isso que nós temos que trabalhar aqui já, adquirir isso aqui, porque vou só me preocupar com isso quando eu desencarnar. Não, é um erro. Porque isso é uma coisa que, como eu falei para vocês da vida integral é o seguinte, não existe interrupção. Estar encarnado e desencarnado fazem parte de uma mesma moeda, são a face de uma mesma moeda. Então, não precisamos esperar desencarnar para começarmos a nos preocupar com essas coisas. O momento é o presente, sempre o presente. É hoje que nós temos que nos preocupar com isso para nos melhorarmos. E aí, estaremos melhores quando voltarmos a cada encarnação. A tendência e o objetivo é esse, que nós voltemos melhores e mais limpos para o plano espiritual, espiritualmente falando, tá? Corpo espiritual. Não é o corpo físico. Esse tem que tomar banho bonitinho todo dia e tal. Mas ele não vai conosco lá para cima. Foi bem lembrado, porque você lembra que há pouco tempo ainda, uns 100 anos atrás, as pessoas morriam de infecção, e já naquele tempo já falavam, com esse sentido mesmo da profilaxia, do tratamento, já existia, mas o pessoal aqui depois de 2000 anos não sabia disso. Exatamente. Quanta gente morria de infecção, porque pois não lavava as mãos, não se desinfetavam, né? Exatamente. Médicos, tudo, então diz que morria gente de monte. Pois é, todas aquelas medidas profiláticas enviadas por Yahvé, pelos profetas de Israel, eram medidas sábias. Eles tinham para evitar a infecção, a circuncisão, a lavar as mãos, blá, 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 todas medidas profiláticas. É que, com o tempo, com os costumes, foram incorporando e transformaram isso em ordens divinas, que aí já não tinha nada a ver. Aí eles cuidavam mais do exterior realmente do que essa coisa de reforma íntima, ser bom, ser honesto, as coisas todas, né? Começaram a inverter. Misturavam tudo. A tomar o fundo pela forma, entendeu? E outra, não ficou só nos judeus, não. Nós, até bem pouco tempo aí, também fazíamos a mesma coisa. Nós atendíamos um culto exterior e achávamos que está tudo certo. Nós podíamos voltar não precisávamos pagar imposto, podíamos ser desonestos, podíamos roubar o vizinho, podíamos fazer... Não é bem assim. Perfeito? Por que eles eram chamados de hipócritas? É verdade? Exatamente. Porque não faziam o que diziam, né? Isso. Façam o que eu digo, como é que é? Façam o que eu faço? Como é que é a história? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É justamente isso. Então, meus queridos, o código para a evolução, ele exige que nós alinhemos essas duas coisas, né? Alinhemos ação, né? O pensamento e a ação. Não podemos pensar uma coisa e fazer outra, certo? Exige, porque nós temos essa coisa aqui nos planos da vida, e os nossos irmãos superiores também já agora nos veem claramente. Não tem como enganar ou ludibriar os nossos irmãos que nos assistem, que nos coordenam. Então, isso ajuda tem imposto, né? Nós estamos falando de imposições, o horror é imposto. Nossa. Então aí é outra palestra, eu não vou... É outra palestra. Comentar sobre isso, a gente podia falar das leis. As leis também são impostos, mas já é outro campo. Em lei, o que ele vai fazer? Exatamente. Ninguém pode negar que não sabe. Você não gosta de muita lei, mas já foi sacramentado. E é por isso que Jesus também falava que toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, ou seja, tudo que não tiver na lei divina, ali, no código divino, será arrancado. Ou seja, com o tempo, vira em nada, tá? E não adianta aqueles que cultuaram, que acharam os guardiões daquela lei se arvorarem em instrutores da humanidade, porque não o são. Tá? Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz, ou seja, não vai voltar a brotar jamais. É isso, meus queridos. Muito bem, que Deus abençoe a todos, continue fortalecendo a todos para buscarem a verdade, ok? Muita paz e muita luz. Obrigado, Caetano.
tiver alguma pergunta, alguma dúvida ainda, o Caetano vai ficar por aqui mais um pouquinho, né? Poderá responder as perguntas, né? Então nós vamos iniciar então outra parte da nossa reunião, que são as vibrações, meditando sobre todos os assuntos que nós ouvimos. Mas nesse momento voltamos então a nos recolher, né? Como fizemos já no início, agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, de tranquilidade, até de alegria, claro, porque esse é um reencontro festivo, porque nós estamos fazendo um entrelaçamento com os amigos da espiritualidade. E tudo aquilo que nós falamos são coisas que nos dizem respeito, muito além dos problemas que nos atingem no dia a dia. Nós estamos falando também das coisas espirituais, né, das verdadeiras atitudes. E nós agradecemos a Deus por mais um pouco de conhecimentos que adquirimos nessa noite. E pensando naqueles que não têm a possibilidade, por vários motivos, então todos os nossos irmãos necessitados, de uma forma geral, que não estão aqui conosco, mas através da lei universal, que é o pensamento que atinge a todos os locais, uma velocidade bem superior à luz. Então nós sabemos de como nós fomos criados por Deus e somos parte dessa divindade. E através dos nossos pensamentos nós enviamos as nossas mensagens de paz, de fortalecimento a toda a humanidade, a todos os nossos irmãos, pedindo a Deus que envolva esse nosso planeta num clima de muita luz e muita paz para todos. É um planeta atrasado no rol de todos os mundos do universo, mas é um planeta escola, um planeta hospital, é o ensino, tudo aquilo que nós viemos aprender aqui. Essa é a oportunidade que Deus nos deu e nós devemos agradecer sempre. Então nós vamos enviando nesse momento, desse núcleo iluminado, que é o núcleo da Casa do Caminho, que está ligado ao espaço, ao plano maior, levar a luz, um pouquinho dessa nossa luz, a todos os corações. Em toda parte do nosso mundo, nós sabemos que está lá o nosso irmão turco sofrendo os problemas da natureza, coisas que fogem da nossa compreensão, mas Deus bom e justo que é, vamos deixar a cargo dele. A definição e auxílio a todos aqueles irmãos, vamos vibrar por todos eles, lá em Ankara, naquela cidade pequena que sofreu aqueles problemas grandes, né, no interior da Turquia. Que eles possam ser reerguidos novamente, como aconteceu com o Japão e tantos outros locais do nosso mundo. É o desenvolvimento, a geologia que nós não entendemos, é a força e a vontade de Deus agindo no nosso planeta, e nós nada podemos fazer. Por isso que nós temos que ser humildes, simples, respeitar a Deus, trazer realmente o amor no coração, para que nós vivamos o período que nos foi concedido nessa encarnação, a melhor mais possível, de conhecimento, de muita paz, através de um procedimento justo, baseado nos ensinamentos do Cristo. Vamos vibrar pelos irmãos que se encontram também nos hospitais nessa noite, para que eles sejam reerguidos dos seus leitos de dor, de sofrimento, de passagem difíceis, mas às vezes tão necessária ao burilamento, ao crescimento espiritual, mas que Deus dê forças para que eles não reclamem. Tenho certeza que no dia seguinte estarão melhores. Pedindo a proteção de Maria de Nazaré para todos eles. E vibramos também pela nossa juventude, pelos nossos moços que estão atrapalhados com esse momento que nós estamos atravessando, desse desequilíbrio através da dependência química, das drogas, de procedimentos tão difíceis que esses nossos irmãozinhos têm feito, os maus exemplos que têm adquirido, mas enfim, nós pedimos a Deus, aos espíritos amigos, à juventude espiritual, proteção a todos eles, proteção à nossa infância, esses espíritos que já vêm com as suas tarefas definidas, cheios de luz, cheios de conhecimento, dessa etapa tão importante da evolução da Terra. Esses meninos, essas crianças que chegam, nós vamos pedir a Deus que envolva seus lares com muita luz, fortalecendo os pais, alertando para a necessidade do encaminhamento dessas almas, pelo menos até a idade madura, muito conhecimento evangélico, com muita luz, muito conhecimento de Deus, de Jesus, amparando-os para que essas criaturas vençam as dificuldades do caminho, que não são poucas, nós sabemos, das tentações do caminho. Vamos vibrando por todos os trabalhadores, por todas as criaturas que estão nas ruas,
sofrendo a fome, o frio, a miséria, que eles recebam muita luz, encontrem um caminho, encontrem a paz, encontrem a luz no fim do túnel, como nós falamos. A proteção a todos. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas, às vezes difíceis do nosso caminho. Pedimos a Deus que nos conceda a paciência a nós e a eles, com referência a nós que somos imperfeitos também, para que haja um ajuste nos lares, para que na volta ao plano espiritual consigamos nos acertar com a nossa consciência diante desses irmãozinhos queridos que Deus nos colocou no caminho. E assim então nós vamos agradecendo ao Pai e pedindo que nos conceda muito discernimento em todas as nossas ações, que levemos para os nossos lares, nos nossos corações, muita paz, que façamos a distribuição desses bens tão valiosos a todos aqueles que atravessarem o nosso caminho. E assim então nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre bondoso, esse médico querido que está sempre de plantão para nos auxiliar, e hoje está aí também, juntamente com todos esses espíritos bondosos que representam Jesus, que vão nos abençoar através da imposição das suas mãos bondosas, iluminadas, com as suas energias, para nos fortalecer. Agradecemos a todos os trabalhadores, desde os menores até aos nossos mentores, a todos eles, unidos num só propósito, de testemunhar conosco a bondade divina do Pai, seu amor infinito e a sua justiça, que a todos acolhe. Então nós vamos pedir permissão para dar por encerrada a nossa reunião dessa noite, até esta parte. Graças a Deus.